Minhas alunas, meus alunos, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos à edição de número 90. Eu disse 90, vou até dizer de novo. A edição de número 90 do programa Professor Gustavo Reis. Ao vivo, quem diria lá no final do ano passado que eu ia chegar em 90? Faltam só 10 para a gente chegar no terceiro dígito. Isso é verdadeiramente inacreditável. Hoje nós vamos falar sobre negociação, sobre influência e sobre persuasão na prática. Observe a ambição dessa live. Na prática, negociação, influência e persuasão. Ferramentas para que você aprenda definitivamente a negociar. Ferramentas para que você aumente a sua influência, ferramentas para que você consiga persuadir as pessoas com quem você interage. E aí, pensando nisso, eu decidi convidar uma verdadeira autoridade no assunto, uma mulher múltipla. Esse é o adjetivo, múltipla, porque eu não entendo de onde vem tanta energia. A pessoa, né, quando a pandemia permitia, viajava pelo Brasil dando palestra, tem podcast, é colunista das publicações, depois ela vai dizer A, B, C, D, corre maratona e, como se não bastasse, é mãe do Pedrinho. Eu verdadeiramente não entendo como tudo isso cabe na agenda. Mas a verdade é que é uma pessoa cheia, além de ser uma pessoa com todas essas credenciais, cheia de predicados, é uma pessoa do bem. E aqui, se tem uma coisa que todo mundo que eu entrevisto tem em comum, é o fato de que eu só trago pessoas do bem. Seja muito bem-vinda, pessoa do bem, Simone Simo. Mas que honra, Gustavo Reis. Eu chego aqui a estar emocionada com todos esses comentários. Muito obrigada pela honra, ainda mais vindo de você. Uma pessoa que eu tanto admiro, que já conheço, que já acompanho o teu trabalho há muitos anos, e que se eu sou múltipla tarefa, tu tá uma infinidade de luz ainda de mim, tu ainda consegue ser mais. Eu não sei se isso é algum desvio de conduta, sabe? Se é, sei lá, vai que a psiquiatria explique isso de uma maneira diferente, mas te acompanho aí já há muito tempo e ter todas essas características percebidas por ti é uma grande honra. Simone, eu não corri maratona, corri 10 e parei por aí. Eu não escrevi um livro, apesar do meu orientador Gustavo Borba ficar me cobrando, né? Escreveu a dissertação, porque não escreveu um livro, né? Tá mais ou menos tudo a mesma coisa. Se for página por página, tá tudo mais ou menos ali. Mas é realmente admirável, então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. É uma honra, é um prazer te ter aqui e incluída, a partir de agora, no seleto hall de convidados e convidadas deste humilde programa, né? Trago pessoas diferenciadas, pessoas que têm muito a dizer, e eu tenho certeza de que hoje não vai ser diferente. Eu falo, essas apresentações eu faço todas elas no improviso, as pessoas às vezes não acreditam, elas acham que eu ensaiei, que eu escrevi, mas não, eu vou pensando, vou falando uma coisa e outra, e quando eu vejo, vai saber, né? Se não é, de repente, algum talento persuasivo natural. Por que não dizer? Pode ser. Pode Eu ser só sei coisa. que eu só sei que esse teu quadro de entrevistados é muito gabaritado, o nível das pessoas que passam por aqui é muito alto. Eu, em primeiro lugar, me sinto, obviamente, lisonjeada por fazer parte desse time a partir de agora. Eu até acho, Gustavo, que a gente deveria criar uma hashtag. Eu sou Team Gustavo Reis. Time Gustavo Reis, hein? Que beleza, hein? Time Professor Gustavo Reis. Sem contar Bom, e em as primeiro, entrevistas que lisonjeada. aconteciam, sem contar as entrevistas que aconteciam semi-irregularmente, assim, né? Nos primeiros 70 programas, digamos assim, em que eu entrevistei o Teddy Correia, entrevistei o Ricardo Capra 2 vezes, e entrevistei também o Léo Queiroz, lá da Croton, né? Falamos sobre educação. Essa é a 14ª entrevista dessa nova sequência, tá? Desde que eu comecei a contar na Adri Goltz, Simone. Então, sinta-se, de fato, lisonjada, tá? Isso eu autorizo, tá? O primeiro é lisonjeada e o segundo me sinto nervosa, né? Nada. Tipo, eu fui até fazer maquiagem, cabelo, porque eu pensei, Gustavo Reis entrevista celebridades. O público é extremamente qualificado que nos acompanha, que te acompanha,
Então eu pensei, vou dar uma caprichada, né? Sabe, Simone, que existem riscos, né, nessa abordagem. Pode ser que eu te entregue dizendo o que você foi fazer hoje à tarde, né? Que teve algumas gravações, algumas produções de conteúdo aí e tudo mais, e que de repente eu posso estar pegando uma esteira, um rebotezinho dessa produção. Mas isso é outra história, tá tudo sob É outra controle. história. Ninguém vai constranger ninguém aqui, tá tudo numa boa. E esse nervosismo também se esvazia em poucos minutos, eu tenho certeza, porque eu quero ir direto ao assunto, eu quero começar a falar sobre negociação. A gente fala muito hoje em dia na educação, Simone, de competências socioemocionais. A gente fala o tempo todo de soft skills, porque se tem uma coisa que não se ensina, a menos que o aluno tenha a sorte de esbarrar em professores que decidam ensinar essas coisas por conta própria, a pessoa pode passar muitos anos da sua vida estudando matemática, física, química, biologia, história, geografia e sem tocar em autonomia, em paciência, em trabalho em equipe, em muitas dessas competências que são reconhecidas como fundamentais para qualquer pessoa que passa a participar do mercado de trabalho. Vamos começar por aí. Onde a negociação entra nessa composição, nesse conjunto de habilidades, de competências tão exigido e, de certa forma, tão valorizado para pessoas, especialmente para pessoas que começam a participar, mas não só elas, é claro, mas que estão ingressando no mercado de trabalho. Muito bem colocado. Negociação é considerada uma das principais soft skills, de acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, que sempre coloca negociação como uma das principais habilidades para você crescer, para você se desenvolver, para você fechar bons acordos e num cenário em que as pessoas cada vez mais se perguntam se os humanos poderão ser substituídos pelos robôs, onde efetivamente a gente se diferencia é através das nossas habilidades comportamentais e dessas habilidades que são habilidades sociocomportamentais, como você disse, como criatividade, como curiosidade, flexibilidade, adaptabilidade, negociação. Então, negociação de uma maneira específica, e ela está fortemente vinculada com todas essas outras habilidades que eu comentei, mas a negociação é a habilidade que faz com que você consiga resolver conflitos, resolver impasses, encontrar formas criativas de solucionar problemas. E onde você usa isso, né? Seja para vender um projeto, para negociar uma vaga de emprego, um salário, para uma negociação de paz, para negociação de um sequestro. Em todos os momentos da vida da gente, negociação está presente, né? Eu costumo dizer que uma criança, quando nasce, quando ela começa a chorar, ela já está desenvolvendo as suas primeiras habilidades de negociação. De acordo com o tom do choro, os pais começam a entender se é fome, se é sono, se é dor de ouvido. E com o passar dos anos, a gente só vai mudando o objeto da negociação, mas ela está 100% presente na nossa vida. Eu digo 100%. Tem um autor, que agora eu não me lembro o nome, que diz que nós negociamos 80% do nosso tempo. Eu acho que os outros 20% é porque a gente está dormindo. Pode ser. Faz sentido, de fato. E realmente, posso confirmar agora por experiência, né? Porque assim como a Simone é mãe do Pedro, eu sou o pai da Marina e desde cedo a gente começa a entender que, primeiro, eles não veem em branco. Eu sempre faço muita questão de dizer isso, né? As pessoas pensam, é um livro em branco que a gente vai escrever. Não. Não é. Cada um tem a sua personalidade, tem coisas que já vêm pré-programadas de fábrica ali, né? Podem até ter sido herdadas de um lado, de outro e tudo mais, mas dessa mistura saiu um serzinho autônomo e individualmente único, né? Sempre faço questão de frisar. E isso ficou muito claro no primeiro momento em que, de fato, a gente reconhecia os choros, né, Simone? E agora, eu até quero saber da tua experiência com o Pedro, que é um pouquinho mais velho que a Marina, né? E agora que a Marina está chegando perto de 1 ano e meio, ela está aprendendo a negociar usando expressões.
e usando sorrisos, e usando carinhas de querida, e usando o choro, enfim, os mecanismos, né, a sofisticação dos elementos que ela coloca na negociação, por mais que ela ainda não consiga falar, é uma coisa absolutamente surpreendente. E daí vem uma curiosidade minha, então duas na verdade. Primeiro, como é a situação para negociar com o Pedro, né? Como é o Pedro como negociador. Né? E em segundo lugar, o que os autores dizem a respeito disso, a respeito de negociação na primeira infância, a respeito de negociação, né, tipo, de pessoas que ainda não dominam a habilidade da fala, mas que já negociam como se aquilo fosse talvez até um traço instintivo. Entende? Onde eu quero chegar, enfim, às vezes eu sou meio prolixo, você já sabe disso, mas né, essas são as duas perguntas de momento. Eu também sou meio prolixa. Vamos se achando no meio disso tudo. Bom, inclusive, esse é o tema do meu doutorado, da minha tese de doutorado, que é sobre genética da liderança vinculada a soft skills. E, na verdade, eu vou cruzar... Qualificado! Esse doutorado está qualificado, senhoras e senhores! Uma salva de palmas, eu sabia que esses aplausos iam servir para alguma coisa cedo ou tarde. Então está devidamente qualificada a tese de doutorado. Prosseguimos. É isso aí, porque tu estás absolutamente correto, professor Gustavo Reis. Nós não somos tábulas rasas, nós não nascemos sem nada e o ambiente vai nos formando. Nós viemos com muitas habilidades. A genética comportamental, ela surgiu, e eu não estou respondendo a tua pergunta, mas eu ainda voltarei lá. A genética comportamental, ela surgiu dos estudos da genética comportamental animal. Um cão de companhia, ele nunca será um cão de guarda, um cão feroz. Um cão que a sua raça é uma raça mais agressiva, mais violenta, mesmo que você adestre esse animal, podem ter momentos em que esse instinto vai falar mais alto. E da mesma forma acontece com o ser humano. Nós viemos com essas habilidades, que eu não estou aqui dizendo que existe um gene da negociação, mas já existem genes comportamentais descobertos cientificamente. O que eu estudo é o RS4950, o gene da liderança, mas tem outros genes da empatia, o próprio gene da agressividade, que também já foi um gene descoberto, e que a gente pode se tornar, o meio nos ajuda nesse molde, com certeza, mas eu ainda acredito que a nossa essência, a nossa genética acaba tendo um papel ainda mais importante. E é por isso que instintivamente as crianças sabem como negociar. Por quê? Porque elas acabam descobrindo de uma maneira muito eficiente como ler expressões faciais, mesmo como captar a energia. Elas são extremamente hábeis nisso e com muita facilidade elas descobrem que o sorriso, mostrando uma covinha e o por favor, te conquista e você cede naquilo que é importante. Você colocou muito bem. Vai havendo uma sofisticação dos elementos usados numa negociação ao longo do tempo, até que começa desta forma, por um pouco da sua capacidade instintiva, passando pelo reconhecimento das expressões faciais, das microexpressões faciais, até chegando num nível mais evoluído, né? Num nível, não é mais evoluído, num nível mais avançado de domínio de técnicas de negociação, de persuasão, de influência, que vão fazer com que você consiga levar uma pessoa para um caminho ou para o outro. Mas antes até que a gente entre em outras questões, deixa até eu fazer um adendo, que tem um estudo que se chama parentalidade persuasiva, em que se estuda justamente como
como lidar com as crianças nesse processo de negociação. E quando eventualmente eu faço alguma palestra que aborda o tema maternidade, eu gosto de trazer o fato que a gente sempre tem os inegociáveis, né? Pelo menos todo mundo deveria ter e trazer consciência para esse processo. Mas eu acredito que com criança muitas pessoas oferecem recompensas. Se você comer toda a comida, eu te dou a sobremesa. Se você arrumar tal coisa, pode assistir desenho. E isso é algo que eu particularmente não concordo, porque eu acho que existem coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis. E dentro do que é inegociável, o que é uma obrigação da criança, né? Tipo, escovar os dentes é obrigação da criança. Uhum. Para mim, particularmente, que acho que tem o toque por organização e o Pedro segue isso, as coisas devem estar mais organizadas. E então, assim, se tem que arrumar a cama, se tem que guardar brinquedos, eu não negocio que isso não vá ser feito, mas eu posso, considerando um grau de flexibilidade, e negociar é flexibilizar, eu posso negociar. Ok, você quer arrumar os brinquedos agora ou antes de dormir? Tu quer arrumar a cama agora que você acordou ou depois do café da manhã? Então, tem coisas que a gente vai definindo juntos. Não é se você vai arrumar a cama, Pedrinho, mas sim quando. O quando a gente negocia. A tarefa em si não é negociável, sabe? Ela pertence àquela esfera inegociável da mamãe. Simone, a tua curiosidade no projeto de pesquisa, porque assim, o que eu enxergo de um doutorado, tá? Vamos dar um passo atrás. Um doutorado é uma tentativa de promover uma pequena contribuição para o progresso da ciência, né? O doutorado é aquilo, a gente tem aqui as fronteiras da ciência, a gente, né, pega um machadinho assim, pega um martelinho e tenta expandir essa fronteira em um determinado sentido, a partir de uma premissa que ou a gente mostra e reúne evidências de que faz sentido, ou a gente mostra e reúne evidências de que não faz sentido. E tanto se uma coisa acontecer quanto outra, beleza, não importa, a nossa ideia não é mostrar que temos razão, né? A nossa ideia é contribuir para o progresso da ciência, ainda que isso seja às custas da derrubada de uma tese que, de repente, com que a gente se afeiçoou, eventualmente. Isso é muito próprio, né, desse tipo de movimento. Então, a partir daí, duas coisas. A primeira delas, a tua ideia nessa tese é, de fato, mostrar que isso faz sentido? A ideia de que há marcadores genéticos relacionados a soft skills? Ou isso já foi feito? E número 2, na hipótese disso ainda não ter sido feito, isso é algo em que você pessoalmente acredita? De que há marcadores e que eventualmente certas pessoas vão conseguir desenvolver, de certa forma, essas soft skills de maneira muito mais aprimorada do que outras a partir da existência desses marcadores no seu genoma? Acredito fortemente. A gente concluiu o projeto Genoma há menos de 20 anos. Uhum. E até então, a genética, ela partia da patologia. A genética servia para o estudo da patologia. E de alguns anos para cá, e isso é uma questão muito recente aí, que tem uns 10, 12 anos, se passou a ver a genética também para a normalidade. Uhum. Quando eu comecei esse projeto, eu tinha a pequena pretensão de descobrir um gene da negociação. Uhum. Até que numa aula de genética o professor me disse que para isso eu deveria estar num grande laboratório de uma grande universidade, porque quem pesquisa genes comportamentais hoje é Stanford, é Harvard, é Cambridge. Então, são poucas universidades pesquisando. O gene da liderança foi descoberto em 2013 pelo cientista francês Jean-Emmanuel Deneuve. E então, o que eu resolvi fazer vou abrir um parênteses e depois voltar para a resposta.
Abre parênteses. O que eu resolvi fazer foi selecionar soft skills fundamentais para um bom negociador. Como eu disse antes, curiosidade, criatividade, flexibilidade, a capacidade de resolução de problemas complexos. E Descartes separou o homem em corpo e mente. E desde que isso aconteceu, nós passamos a ser vistos de maneira separatista. Desta maneira, entender que nós fomos e somos avaliados de uma maneira isolada pelas ciências sociais ou pela medicina, faz com que a gente compreenda por que o ser humano é visto como é hoje, né? Foram as ciências sociais, a psicologia, a antropologia que serviram para descrever os comportamentos de um indivíduo. E eu acredito muito, muito que nós somos fortemente a nossa genética. Eu acredito em marcadores genéticos para os comportamentos que nós temos. O que eu acredito também é que muitas vezes a gente pode mudar a interpretação. Né? Não significa que a pessoa que tem o gene da liderança ela é melhor ou pior. Não significa que a pessoa que tem o gene da agressividade seja melhor ou pior. Pegando o exemplo do gene da agressividade, que eu acho de um entendimento muito fácil, uma criança que nasceu numa favela e possui o gene da agressividade e convive com traficantes, talvez ela vire bandido. Uma criança que nasceu com o gene da agressividade e está dentro de uma família estruturada, frequenta uma boa escola e para no mundo corporativo, talvez seja aquele gestor super focado, determinado a bater metas com um perfil, não o perfil violento, mas o perfil da agressividade positiva na busca de resultados. Então, eu acredito muito que nós somos, sim, a nossa genética e não sei se vou conseguir provar que as soft skills estão vinculadas ao gene da liderança, até porque essas soft skills podem por si só serem genes a serem descobertos. Né? Como hoje tem o gene da liderança, da agressividade, da empatia, então talvez daqui a algum tempo se descubra o gene da curiosidade, e eu acho que isso é muito genético, a criatividade e mais do que isso. Daí, entrando para a questão da tua pergunta também, eu acho que uma pessoa que não tem o gene da liderança, ela pode virar líder? Ela pode. Eu, claro que concordo que treinamento, que educação, que vivências vão nos moldando também. Mas eu também me pergunto a que preço? A que preço para as empresas, que talvez seja por causa disso que tenha um turnover tão elevado, e essa é tem uma pesquisa de duas pesquisadoras americanas que mostram que o maior prejuízo das empresas, pelo menos nos Estados Unidos, em primeiro lugar, é vinculado à seleção inadequada de funcionários. Seleção inadequada para o cargo, né, e mudança de cargo. E, em segundo lugar, pela falta de um bom processo de negociação com o cliente. Então, a que custo para a empresa você consegue transformar uma pessoa que não nasceu para liderança num líder? E a que custo pessoal? Será que não é essa pessoa que vai ter depressão, que vai ter um tumor, que vai ter um câncer, sabe? Sei lá, não sei. É bom, por isso que a gente estuda, né? Para tentar encontrar respostas para as coisas, né, que caracterizam pontos de interrogação enormes nas nossas cabeças. Mas pelo que eu entendi, Simone,
E aí talvez já seja um bom momento para fazer referência às outras duas palavras que eu estrategicamente incluí no título, né? A influência e a persuasão. Me parece claro que a negociação é uma competência, ela não é uma habilidade. Ou seja, para ser um bom negociador, para se tornar uma boa negociadora, você precisa dominar ou adquirir ou aprimorar um conjunto de habilidades, né? Skills. Né? A tradução de skill do inglês para português é exatamente essa. Habilidade, como a curiosidade, a paciência, e aí a minha dúvida, né? A influência seria uma dessas habilidades? A persuasão seria uma dessas habilidades? Ou nós estamos falando de outras competências que a gente coloca horizontalmente, lado a lado, junto com a competência de negociação? Para ser um bom negociador, você precisa ter habilidade de persuadir e de influenciar o outro. Essas competências, eu acho que existem equívocos hoje e é muito em cima disso que eu me questiono. Sabe, eu sou uma pessoa que eu vou morrer estudando, porque eu sou muito curiosa, eu tenho muita vontade de aprender, eu me interesso por assuntos muito distintos. E realmente eu sou uma pessoa de muito mais perguntas do que de respostas. Então, não tenho certeza de muita coisa. Mas eu acho que, pelo que eu vejo hoje, existem equívocos de interpretação. E é esse um dos pontos que eu me refiro. Porque você pode fazer uso da influência e da persuasão para o bem, como você pode fazer para o mal. E hoje em dia eu vejo, e aí, né, a gente pode entrar depois um pouco nessa questão dos vieses cognitivos que te levam a conseguir influenciar a outra pessoa e de que forma até mesmo não se deixar influenciar por outra pessoa, né, não ser persuadido pela outra pessoa. Mas eu acho que tem muito... eu achei muito legal que no post ali do Instagram tu colocou que a Simone é produtora de conteúdo digital. Eu adorei isso. Não tô mentindo. Nunca tinha não tá mesmo, mas nunca tinha parado para me dar conta assim da palavra que eu produzo conteúdo digital, né? Claro que sim, mas eu nunca foi lendo a tua postagem que me caiu a ficha. É verdade, sou produtora de conteúdo digital. Mas tu veja bem. Né? E se a gente pegar, por exemplo, no marketing digital, copywriters, uma função que está super em alta para quem nos acompanha e não sabe, é a pessoa que faz as redações para vendas de produtos digitais, e essas pessoas entendem muito bem ou pelo menos entendem com toda certeza desses vulgos gatilhos mentais, que na verdade na neurociências a gente chama de vieses cognitivos, mas conhecem bem esses gatilhos de influência e de persuasão. E aí você vê alguns gatilhos como a escassez. Então, só hoje é a sua última oportunidade para você comprar este curso com 98% de desconto. Mas é só hoje. E daí entra aquele relógio, né, com a contagem regressiva que começa em 15 minutos e o teu tempo está te esgotando. Então, você pode usar isso para influenciar e persuadir? Pode, mas eu acho que nós estamos cada vez mais, e é o que eu defendo já há muito tempo, e é a partir disso que também surgiu o meu livro, que é uma negociação mais colaborativa, que é uma negociação... Harvard chama de negociação por princípios. Eu não coloco simplesmente por princípios, porque negociação por princípios é a metodologia de Harvard,
que eu tenho coisas que eu concordo e tem coisas que eu discordo. Mas, de forma geral, utilizando apenas o significado da palavra princípios. Você tem que negociar com alguns princípios. E isso significa você também ter controle sobre a forma, sobre como você vai decidir influenciar e persuadir o outro. Simone, eu te ouço falar e essas questões todas, na verdade, elas fazem parte de checklists, né? Essas questões de gatilho de urgência, contagem regressiva na landing page e todas as palavras certas, né? E o endosso social, os testemunhos, tudo segue uma cartilha. A gente sabe, e é uma pena, né? Quando a coisa vira passo a passo, tudo fica muito pasteurizado e a gente sabe que as pessoas eventualmente vão acabar desenvolvendo mecanismos para se blindarem mesmo, né? Mecanismos de defesa, assim, de identificação rápida desse tipo de conteúdo que é produzido de maneira mais rasteira e normalmente seguindo, como eu falei mais cedo, passo a passo para que você possa prosperar, né, no universo digital, né? E muito bem colocado em cima dos famosos vieses, né, cognitivos. Mas eu queria dar um passo atrás na questão da genética, porque eu tenho acompanhado, por exemplo, entre outros momentos de automação intensa da nossa sociedade, digamos assim, baseados em inteligência artificial, em todos esses movimentos que a gente está acompanhando. No mundo do RH, e eu sei que carreiras é também uma das áreas em que você atua, no mundo do RH, cada vez mais os currículos estão sendo lidos por autômatos. E agora já existem até serviços que você pode contratar na nuvem para produzir currículos que possam fazer frente a esses autômatos, que possam agradar a esses autômatos. Ou seja, você usa um autômato para produzir um currículo que será lido por outro autômato. E, consequentemente, isso possa aumentar a sua chance de ter, por exemplo, o privilégio de ter uma entrevista com uma pessoa, né? De conversar com alguém como parte daquele processo seletivo. Porque essa conversa já não vai acontecer no primeiro nível do famoso peneirão, né? Como a gente costumava se referir aos primeiros níveis dos processos seletivos, não só educacionais, mas também de ingresso no mercado de trabalho. E aí, quando eu vejo essa questão da genética entrando em campo, eu fico pensando assim, será que a gente não corre o risco de passar a ter esses processos todos sendo meio determinísticos demais? Será que você não corre o risco futuramente de ser convidado a colocar um cotonete na boca para que a pessoa que está realizando aquele processo seletivo saiba se você tem o marcador da liderança, se você tem o marcador da persuasão, se você tem o marcador da criatividade ou da negociação como parte do processo seletivo, e isso sirva eventualmente para que pessoas que têm talento, que têm potencial, que têm vontade de progredir na carreira, sejam descartadas de uma forma talvez pragmática demais? Eu não veria como uma forma de ser descartado. Hoje, antigamente fazer um teste genético era muito caro, eram alguns $1.000. Hoje, por cento e poucos dólares, você faz um teste genético. E claro, a gente ainda não mapeia nestes testes os genes comportamentais, mas talvez daqui a um futuro de 10, 20, 30 anos, isso seja possível. E eu parto do princípio que você conhecer qual é a sua base genética para essas habilidades que vão ser aplicadas no mercado de trabalho, sirvam para você fazer uso do seu talento biológico. Nós somos seres biológicos, sabe? Então, se eu tiver a oportunidade de saber que eu tenho um gene da criatividade, quem sabe eu vá para uma área de inovação. Se eu tenho o gene da liderança, que eu vá para uma área em que eu possa exercer isso de uma maneira mais no sentido do líder enquanto cargo também. Então, eu acredito que seja muito no sentido de
fazer uso do talento biológico. Talvez com isso, e claro, tem muita questão ética envolvida, né? Tem muita questão ética até para fazer com que a gente não tenha uma nova. Um novo sistema nazista aí, em que a criança nasceu com esses genes, segue a vida, e se não nasceu, tira todo mundo do cenário, né? Não é isso. Claro que tem muita coisa envolvida, mas eu acho que do próprio ponto de vista do indivíduo, e se eu tivesse essa possibilidade, quem sabe isso me poupasse tempo, trabalho, energia e esforço numa atividade errada. Eu tenho uma amiga que ela foi executiva de grandes companhias brasileiras, algumas com atuação internacional, e ela foi uma baita executiva, até um dia que ela cansou, ela pegou as coisas dela, ela foi para casa e ela começou a fazer o que ela amava, que é a padaria e confeitaria. E ela está extremamente feliz e realizada com esse negócio dela. Sabe? Ela disse, eu cansei do mundo corporativo, eu cansei. E quem sabe, né? É lógico, eu não tenho essas perguntas, eu também tenho essas mesmas inquietações, mas eu acho que o fundamental por trás disso é justamente o conceito de você fazer uso do seu talento biológico, você fazer aquilo para aquilo, né, que a gente fala muitas vezes e fala muitas vezes de forma geral e que poucas pessoas efetivamente talvez tenham isso na vida. O que você faria mesmo de graça, né? Eu mesmo de graça eu seria palestrante. Né? Eu mesmo no dia que eu for multimilionária, eu quero continuar fazendo palestras, eu quero continuar falando para as pessoas, eu preciso falar, eu preciso dar voz aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, às minhas inquietações, aquilo que eu vejo como oportunidade, a forma de encarar a vida. Então, quantas pessoas talvez não consigam ter isso porque vão parar aonde são colocadas, gerando um desconforto emocional. E aí é por isso que talvez a gente veja tantas doenças hoje associadas a sistema nervoso, emocional, enfim. Simone, eu fico pensando assim, eu acho que na verdade a gente está falando de algo meio inevitável, tá? Eu enxergo que futuramente, mais cedo do que mais tarde, assim como as crianças fazem o teste do pezinho, né, quando nascem, né, elas possivelmente vão, a partir dessa mesma amostra de sangue, muito provavelmente elas vão ter um sequenciamento genético determinado já na arrancada e que mais tarde os pais vão decidir se vão querer ter acesso integral ou parcial ou nenhum a esses resultados, né? Assim como acontece hoje quando a pessoa faz o sequenciamento genético e ela arbitra se ela quer ou não saber se ela tem propensão a desenvolver certos tipos de câncer ou doenças sérias, enfim, que podem eventualmente vir a se manifestar à medida em que a pessoa vai envelhecendo, né? Então eu acho que sim, né? Somos seres biológicos e quanto mais a gente souber, pelo menos teoricamente, claro que isso depende, né, de cada caso, melhor. Mas eu também fico pensando na outra ponta, e aí, né, só para estimular essa reflexão ética que você já me estimulou, para continuar esse processo de estimulação. Eu fico pensando, por exemplo, em pessoas que sofrem acidentes graves de carro, por exemplo, né? E que eventualmente perdem uma parte do cérebro que respondia por uma determinada função. Por exemplo, perdem um pedaço do cérebro que tinha controle sobre a fala. E aí, 6 meses depois, essa pessoa trabalha, faz fisioterapia e faz, né, todo tipo de suporte assistencial e tudo mais, e a pessoa volta a falar. Porque outra parte do cérebro assumiu as funções daquela parte do cérebro que a pessoa perdeu. Claro que nós não estamos falando de uma regra, mas estamos falando de algo que pode acontecer. Então, a partir dessa observação, eu fico pensando, sabe?
Se eventualmente a pessoa não ter um determinado marcador genético de liderança, não pode ser algo compensado a partir da presença de outros marcadores genéticos de funções que sejam eventualmente relacionadas ou não a esse marcador que a pessoa não apresenta. E na hipótese da pessoa não apresentar nenhum desses marcadores, se ela não pode eventualmente desenvolver essas capacidades, essas habilidades e alcançar o mesmo nível que uma pessoa que tem esses marcadores naturalmente teria alcançado muito provavelmente com mais facilidade. Porque uma coisa me parece clara, mas eu quero saber a tua opinião. Se a pessoa não desenvolver, não estimular essas habilidades, elas não se manifestarão necessariamente ao natural. Minha opinião, até valorizando a capacitação relacionada à negociação, à influência, à persuasão. Como é que a ciência olha para tudo isso? Estou traçando um paralelo com o futebol. O Neymar, né, o Messi, o Cristiano Ronaldo, são pessoas que talvez tenham marcadores para o futebol e que resolveram se dedicar ao futebol e treinaram muito arduamente para chegar no nível em que chegaram. Talvez outras pessoas não tenham os marcadores de futebol, mas se jogarem, se treinarem, se dedicarem muito duramente ao longo da vida, talvez possam jogar no mesmo time dessas grandes estrelas. Por mais que não tenham nascido com os marcadores que deram a esses três que eu usei como exemplo, né, uma habilidade, um nível de performance que muito provavelmente outras pessoas não podem sequer sonhar em alcançar. Por mais que resolvam se dedicar ao futebol e por mais que prosperem na sua carreira. Como é que a ciência que estuda a negociação, a persuasão, a influência, especificamente para ficar confinados nos temas, né, nos assuntos que eu escolhi para a nossa live de hoje, como é que a ciência do entorno desses assuntos percebe tudo isso? Tem vários vieses, né? Mas principalmente a questão da capacitação, do treinamento e da capacitação para que você adquira uma habilidade, e o outro lado, que é a linha que eu estou entrando mais, justamente dessa demanda genética para a evolução do perfil. Pode ser, né, eu não vou te falar em termos assim, a ciência diz isso, né? Porque eu sou uma novata, né, em Porto Alegre, começando a estudar. São poucos artigos ainda que a gente tem sobre isso. Não diga isso. É uma área de não estudo. Se subestime, não. Mas é verdade. Daqui a pouco não quero, né? Eu tô falando um pouco em cima do que eu estudei, um pouco de genética do esporte também. Pegando o próprio exemplo da genética do esporte, nós temos fibras musculares de um determinado jeito para resistência e um tipo de fibras musculares para velocidade, para quem corre, por exemplo. Eu, possivelmente, tu citaste, eu corri uma maratona, uma única maratona. Eu tenho esses genes, eu acho que eu não tenho gene nenhum de corrida, mas eu fui lá, uma pessoa dedicada, que ao longo do tempo intercalava 3 quilômetros correndo e caminhando, que um dia correu 5, que um dia correu 10, que um dia correu 21, e que um dia deu a louca e pensou, vou dobrar a meta e vou correr 42. Se eu tenho esse tipo de fibras musculares para ser corredora, eu duvido. Eu consegui correr, consegui. O que vem a ser justamente o esforço, a dedicação, o treino. Mas a que custo? Mais uma vez. Eu tenho uma lesão no joelho até hoje, né? Depois, o Pedro vai fazer 3 anos, depois que o Pedro... Eu corri a minha maratona porque eu não estava engravidando, até falo assim, de passagem. Eu já estava com 40 anos... Eu não estava engravidando e pensei, vou correr uma maratona para me ocupar. E escrever um livro e entrar num doutorado. Esse foi o meu ano de 2016. Né? E tipo aí assim, o Pedrinho resolveu acenar. Oi, mamãe. E daí eu corri a maratona em junho. Eu lancei... eu acho que em março eu entrei no doutorado. Junho eu corri a maratona.
agosto eu lancei o livro e outubro eu engravidei. Que ano, senhoras e Que senhores! ano! Este foi o ano de 2016. 17? 16. 16. Ele nasceu em 2017. Nasceu em E 17, desde 17. então, eu tive algumas tentativas de correr, mas sempre me doía alguma coisa, o joelho. Daí agora, começo da pandemia, pensei, tá, vou correr um pouco na esteira, às vezes saía na rua, ainda não tinha obrigatoriedade de usar máscara, voltei a correr. Eu tava assim, ó, não tava, eu tava correndo 5 quilômetros intercalando com caminhada, 4 minutos de corrida, um de caminhada, pois voltou a minha lesão, eu tô que agora não dá para fazer nada, só repouso. Então, se consegue, mas eu acho que tem que trazer um pouco do conceito que eu trago também no livro, focado em negociação, que é a questão de longo prazo. Você pensar no curto ou a educação, nós temos uma base biológica que deve ser considerada. E é isso. Muito E legal. claro, nessa base biológica não está simplesmente a questão da genética. Genética é um dos pontos. Tem toda a questão hormonal, neurotransmissores. ah, ah, né, eu costumo dizer, nós vivemos até agora uma revolução causada pela tecnologia por si só, a tecnologia embarcada na tecnologia. Então, foi o advento do computador, do celular, de aplicativos, de games. Mas a partir de agora, eu acho que o que vai fazer sentido é onde esta tecnologia vai estar embarcada. E isso vai modificar as nossas vidas. E para mim, a tecnologia vai modificar muito a nossa vida, associada à genética e aos estudos do cérebro. E daí, quando a gente fala em cérebro, toda essa questão realmente vinculada à modulação hormonal, a neurotransmissores, que isso mudam o nosso comportamento e, consequentemente, vão mudar os resultados que a gente tem. Que coisa, né? Que mundo vai ser o mundo do Pedro e da Marina, né? Que coisa Nem me impressionante. Vai fala. ser um mundo muito doido, muito doido. Eles vão olhar para É, trás e vão dizer é, assim: e é olha, quando o pai nasceu não tinha nem internet. Como é que a pessoa conseguia viver? Olha só, Simone, chegou uma pergunta muito boa aqui do Leonardo que eu quero dividir contigo. Ele diz assim: eu fiz um curso de negociação há 15 anos atrás. A Simone consegue identificar uma evolução na forma de negociar das pessoas nesses últimos anos e quais características comportamentais mais recentes refletem essa evolução? Olha, Leonardo, excelente pergunta. Eu, eu não vejo uma grande evolução ainda, né? Apesar da gente ter aí Harvard, Wharton, que são as principais instituições de referência mundiais do estudo de negociação, falando em negociação colaborativa, cooperativa, o que a gente segue vendo ainda é aquela negociação de antigamente, do toma lá da cá, a competição ainda é muito forte. E aos poucos isso tem começado a evoluir, né? Por isso que a gente vê como é que se chama? Crowdfunding, Uhum. que a gente vê cooperação entre empresas, pessoas dos mesmos setores, mas isso vem por uma questão histórica de, mais uma vez, a gente retoma para o cérebro humano. E o cérebro humano, ele foi desenvolvido para reprodução e sobrevivência. Reprodução eu não preciso falar, mas sobrevivência de maneira histórica, a gente tinha que brigar para conseguir alguma coisa. Você tinha que entrar num campo de batalha para conseguir ganhar algo. E ganhar algo significava o outro perder. Ou se o outro está ganhando, eu estou perdendo.
Então, essa é a maneira mais tradicional que as pessoas ainda utilizam para negociar. E, 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 e as pessoas conseguem, talvez, verem a negociação de uma maneira mais colaborativa, quando isto também volta a implicar na sua sobrevivência. Quando, para eu continuar o meu negócio, eu dependo do outro. Então, não adianta eu querer tirar tudo do meu fornecedor, por exemplo. Porque se ele falir, eu vou ter um problema e talvez até um custo superior em desenvolver um novo fornecedor. Então, aos poucos, isso tem mudado, essa abordagem mais cooperativa tem sido, sim, evoluída, mas muito também graças a como o Gustavo disse no início, há pessoas que vão fazendo esse trabalho de divulgar a ciência da negociação. Uhum. Né? A negociação é um estudo muito recente. Então, quanto mais nós trazermos clareza, consciência para o processo negocial, muito mais facilmente a gente vai conseguir chegar aos acordos mutuamente positivos, aos acordos satisfatórios e até, né, assim, não é falar disso, mas é falar disso também. Existem 3 dinheiros. O dinheiro que você ganha quando você vende um produto, vende um serviço, quando você ganha seu salário. O dinheiro que você perde, seja pagando algo ou alguém, enfim. E o dinheiro que você deixa na mesa. O dinheiro que você deixa na mesa é aquele dinheiro que ninguém ganhou, nem você, nem o outro lado. Então, muito da negociação tem que ser nesta busca, e também aí eu vou entrar numa pergunta, né, a prolixa aqui, como o Gustavo perguntou antes, dessas características que podem favorecer esse processo. A criatividade, ela é fundamental. A curiosidade faz com que você consiga buscar mais perguntas, mais respostas, entender o outro lado e, com isso, desenvolver soluções criativas para que todos ganhem, talvez com coisas que não estão necessariamente na mesa de negociação, que não estão efetivamente no objeto da negociação, mas que constroem um acordo superior e de maior valor para os dois lados. Pá! Deitou! Esqueça a luta pela sobrevivência. Isso é coisa dos seus ancestrais. Não seja burro. Eu estou traduzindo para as pessoas agora, né? Que não entenderam a linguagem sofisticada, tá, Simone? Mas a verdade é essa. Ontem mesmo eu fiz... Peraí. Mas deixa eu fazer um parênteses. Eu acredito muito em neurociências. Uhum. Eu acredito que nós somos esse ser biológico que tem isso. Mas talvez aí esteja esse papel fundamental da educação, que é de trazer clareza e consciência para os processos, né? E talvez é com esse entendimento que a gente consiga, então, minimizar o nosso cérebro reptiliano que está lá só em busca da sobrevivência. Ontem eu fiz uma live sozinho, às vezes eu ainda faço, né? As lives solitárias, né? As lives de artigo e tudo mais. E aí eu falei sobre um artigo que argumenta que é importante você conhecer os seus vizinhos. E um dos artigos a que esse artigo fez referência foi um estudo do Rand e mais 2 pesquisadores de 2011 que mostraram, usando modelos matemáticos e das ciências econômicas, perdão, a importância da colaboração. O quanto a gente pode simular, né, perdão, o verdadeiro ganho das atitudes genuinamente colaborativas e o quanto, a partir do momento em que o sistema perde a força da colaboração, o movimento da colaboração, o quanto todo mundo sai perdendo. Então é um negócio realmente interessante de observar isso aplicado não só no mundo da vizinhança, dos nossos microcosmos, das pessoas que habitam virtualmente os mesmos lugares que nós, mas também aplicado no mundo da negociação. E quando você faz referência a 3 dinheiros,
Simone, eu penso também no que eu costumo falar já há bastante tempo, com base em alguns dos meus mentores, de que existem 3 formas de você pagar por alguma coisa. Você pode pagar com dinheiro, grana mesmo, você pode pagar com atenção e você pode pagar com conexão. E aí eu fiquei pensando quanto de atenção a gente deixa na mesa e o quanto de conexão a gente deixa na mesa também, né? Não é só grana em espécie, a gente deixa muitas outras coisas em cima da mesa, justamente por não ter essa clareza, né? E eu já te antecipo, eu vou adotar essa taxonomia aqui como uma taxonomia anterior à minha. Por gentileza, perdão, eu vi o dedinho levantado. Professor, por gentileza. Não tem problema, porque agora eu vou falar já na sequência do que tu falou, mas esse é o tema do meu livro, Faça Ser Fácil. Boa! Negocie e obtenha resultados extraordinários na vida, na carreira e nos negócios. Você encontra em qualquer site por aí. Falando em site, é muito importante que as pessoas conheçam esse site, simonesimon.com.br. Saiba mais sobre a Simone. Visite Inspiração, Motivação e Ação. Simone Simon, aliás, muito bonito esse logotipo, viu, Simone? Olha. Mas eu acabei de mudar, tô com uma nova identidade visual. É mesmo, eu sou super esse aí já era um pouco mais antigo, esse site também tá antigo. Então tomara que o novo seja mais bonito ainda. Tomara que o novo seja mais bonito ainda, porque eu já gostei desse aqui. Então, de fato, né? Eu confio no teu bom gosto. Mas quem quiser saber mais sobre o trabalho da Simone, simonesimon.com.br. E siga @Simone Simon. E siga @Professor Gustavo Reis também. Para quem ainda não segue, que talvez tenha vindo pelo meu perfil. Mas assim, falando no que tu disse, né? A gente falou um pouco da influência da persuasão, um pouco dos vieses cognitivos. Agora, nada pode ser mais poderoso do que uma conexão criada de maneira genuína, do interesse genuíno em entender o outro, em buscar os interesses, né? Em negociação, um dos critérios de Harvard é separe as pessoas dos interesses. Separe os interesses das posições. Posições é aquilo que você defende, que você quer. Então, quando eu digo eu quero tanto por esse produto, eu vendo meu serviço por tanto, dinheiro, prazo, quem vai fazer, isso são posições. Você precisa entender são os verdadeiros interesses que tem por trás. E nada pode ser mais persuasivo do que você ter uma pessoa genuinamente conectada com você, querendo solucionar um problema, querendo oferecer uma solução. E eu acredito que isso, essa escuta ativa, né, ouvir atentamente o que o outro está dizendo, buscar, como eu disse antes, até ser muito mais perguntador do que ter as respostas e construir isso com o outro lado eu acho que é uma das coisas que podem ser mais persuasivas, né? Olha, depois da live eu vou te mandar um mapa mental, tá? Mapa mental exclusivo, inédito, né? Dessa nossa conversa. Tem uma coisa de que eu sempre tenho certeza, toda vez que uma live começa, Simone, é de que ela vai passar muito rápido. Então não é conversa mole aquela ideia. Eu trago pessoas do bem, eu trago pessoas que têm muito a dizer e por incrível que pareça, daqui a 5 segundos, 4, 3, 2, 1... nós já temos 1 hora de live. O Instagram já caiu, nós continuamos nas outras 5 redes nesse momento. Eu quero te agradecer muitíssimo pelo teu tempo. Sei que está longe do Pedrinho, sei que está no escritório, que teve um dia muito atribulado e mesmo assim emprestou preciosos minutos para este velho professor. Muito obrigado mesmo, tá? Pela tua participação e por ter nos presenteado com todo esse brilho. Nesse momento, o espaço está aberto para as suas considerações finais. Eu adoro esses efeitos sonoros. Eu adoro. Bom, só para eu encerrar, então, a reflexão que eu gostaria de deixar, põe aí depois no meu mapa mental, por favor. Eu adorei. Posso reproduzir depois? Vou adorar reproduzir. Eu costumo falar que
a gente negocia para ter sucesso e para ser feliz. A gente só negocia porque a gente quer chegar em algum lugar. Porque a coisa mais fácil que tem nesses tempos líquidos, voláteis, é você abrir mão daquilo que você deseja, é você abrir mão de um relacionamento profissional, é você abrir mão de um relacionamento pessoal. A coisa mais fácil que tem é deixar ir e buscar algo novo. Então, negociar é a maneira que eu acredito ser a forma mais poderosa de fazer com que você chegue ao resultado que deseja, tenha sucesso, tenha felicidade, consiga construir no longo prazo aquilo que vai trazer satisfação para você e para as pessoas com quem você está envolvido, porque não pode ter nada melhor do que um cliente fiel, um cliente leal, um cliente advogado que te defende. Não pode ter nada melhor do que você bater a meta do mês. Não pode não ter nada melhor do que você ter uma família amorosa. Não tem nada melhor do que daqui a alguns anos a gente conversar e ver que, apesar de tudo que o mundo mudou, toda a tecnologia que mudou, que a gente vai deixar valores e princípios para os nossos filhos, e isso tudo está envolvido com negociação. Negociação é uma forma poderosa de relacionamento e que eu estou certo que todos nós devemos aplicar constantemente nas nossas vidas. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada pela honra e pela confiança, porque na verdade nós conversamos algumas poucas vezes e eu sei que realmente as tuas lives são muito qualificadas, com um pessoal top, de alto nível, e tu me convidou sem até nem conhecer tanto assim de mim, num gesto de confiança, e muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Simone, eu que agradeço e faço... meu mentor, que também me ajuda nesse mundo digital, que eu ainda sou uma pessoa meio perdida, me dá toda a mentoria necessária para eu seguir adiante e um dia estar assim, pelo mundo, espalhando essas mensagens assim para o mundo inteiro. Tá escrito aqui, ó, professor Gustavo Reis ao vivo, tá? Eu sou professor por vocação, por ofício, como você sabe bem, me apresento assim, me reconheço assim. Então faço minhas as palavras do falecido Clodovil Hernandes, que certa vez disse assim: boi preto conhece boi preto, Simone. Boa noite pra ti, um beijo no Pedro, um beijo na família. Noite. Tá? Beijão pra vocês todos. Beijão. Beijo na Marininha, na Morena, obrigada pelo convite. Boa noite. Vou levar, brigadão.